Você pode, por favor, parar de me chamar de sua futura esposa? Isso me faz parecer desesperada. Megan me disse essas palavras numa terça-feira à noite, no nosso apartamento em Columbus, Ohio, enquanto eu preparava o jantar para nós duas. Ela estava mexendo no celular, mal levantando os olhos, como se tivesse acabado de me pedir para passar o sal. Mas senti algo frio se instalar no meu peito, aquele tipo de frio que não passa quando se aumenta o aquecimento. Meu nome é Elias. Tenho 29 anos e trabalho como coordenador de projetos na Iron Forge, uma empresa de manufatura especializada em fabricação de metal sob medida. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 8 meses, e até aquele momento, eu achava que estávamos construindo algo sério juntos. Virei-me do fogão, espátula ainda na mão, tentando processar o que ela acabará de dizer. O que você quer dizer? Ela suspirou, um suspiro que sugeria que eu já estava sendo difícil. Quando você me apresenta as pessoas e diz que está é minha futura esposa, parece que estou apenas sentado esperando que você se case comigo, como se eu não tivesse mais nada a fazer. É constrangedor. Fiquei ali parado, sentindo o calor da panela atrás de mim, me perguntando quando o afeto se tornou algo pelo qual eu precisava me desculpar. Sempre tive orgulho de chamá-la de minha noiva. Orgulho de deixar as pessoas saberem que estávamos construindo uma vida juntos. Eu pensava que esse era o objetivo principal. Não sabia que isso te incomodava, disse eu com cuidado. Pensei que você gostasse. Bem, eu não, respondeu ela, ainda sem olhar para mim. Apenas me apresente pelo meu nome. Isso basta. Assenti lentamente com a cabeça, voltando-me para o fogão. O frango estava começando a dourar demais de um lado, mas eu não conseguia me importar. Algo havia mudado no ambiente, algo que vinha mudando há algum tempo, para ser sincera. A verdade é que essa não foi a primeira vez que Megan me fez sentir como se estar associada a mim fosse de alguma forma inferior a ela. Houve pequenos comentários nos últimos meses, correções e ajustes sutis que sugeriam que meu entusiasmo pelo nosso relacionamento era algo a ser administrado, em vez de apreciado. Mas isso era diferente. Dessa vez, ela estava me dizendo diretamente que me assumir publicamente a fazia parecer mal. Terminei de cozinhar em silêncio, arrumando os pratos e colocando-os na mesa. Megan sentou-se sem me agradecer, já de volta ao celular. Observei-a por um instante, me perguntando quando as coisas tinham mudado tão drasticamente entre nós. Tudo bem, então, eu finalmente disse, com a voz calma e firme. Não farei mais isso. Ela ergueu os olhos rapidamente, assentiu com a cabeça e voltou a atenção para a tela. Não fazia ideia do que acabará de desencadear. Naquela noite, depois que Meg adormeceu, fiquei acordado encarando o teto e pensando em tudo que eu havia investido nesse relacionamento. Eu havia reorganizado toda a minha vida em torno da premissa de que nos casaríamos, que construiríamos um futuro juntos, que meu compromisso com ela era mútuo. Há 2 anos, eu havia aberto uma conta poupança separada especificamente para o nosso casamento. Todo mês, sem falta, eu transferia dinheiro para ela, observando o saldo crescer enquanto imaginava a cerimônia, a lua de mel, a vida que construiríamos. Eu havia economizado quase $18.000, tudo reservado para um dia que agora parecia cada vez mais incerto. Além do dinheiro, havia os planos. Eu havia combinado com a irmã da Megan para ajudar a organizar a festa de noivado, que estava marcada para o mês seguinte. Já havia pago o sinal para reservar o local da recepção. Pesquisei destinos para a lua de mel e comecei a comparar preços de passagens aéreas para Portugal, país que a Megan sempre disse que queria visitar. Cheguei até a ajustar minha trajetória profissional por ela. Quando minha empresa me ofereceu uma promoção que exigiria minha mudança para Pittsburgh, recusei, porque a Megan disse que não queria sair de Columbus. Ela tinha amigos aqui. Ela disse que tinha raízes. Aceitei sem questionar, porque achava que éramos uma equipe, e equipes fazem sacrifícios umas pelas outras. Mas, deitada ali na escuridão, comecei a perceber o padrão que vinha ignorando. Megan nunca havia feito sacrifícios equivalentes por mim. Ela nunca havia ajustado seus planos para se adequar aos meus. Nunca contribuiu para o fundo do casamento nem se ofereceu para ajudar com os depósitos.
Ela simplesmente esperava que eu cuidasse de tudo, enquanto ela mantinha a liberdade de decidir o quanto do nosso relacionamento queria expor publicamente. A constatação foi dolorosa, mas esclarecedora. Eu estava tão focado em ser um bom parceiro que não percebi que, na verdade, eu era o único que estava agindo como parceiro. Megan vinha tratando nosso noivado como uma opção, e não como um compromisso, algo que ela podia alegar quando lhe convinha e descartar quando a fizesse parecer muito apegada. Pensei em todas as vezes em que a apresentei como minha futura esposa e observei seu rosto em busca de qualquer sinal de orgulho ou alegria. Agora eu entendia por que suas reações sempre pareciam tímidas. Ela não tinha vergonha do nosso relacionamento. Ela se sentia constrangida por ele. Ela se sentia constrangida por mim. A sensação de frio no meu peito se espalhou ainda mais, mas junto com ela veio outra coisa, determinação. Se Megan não quer que eu haja como seu futuro marido, então talvez eu deva parar de ser um. Na manhã seguinte, acordei antes de Megan e tomei minha decisão. Eu não ia discutir com ela nem tentar explicar por que suas palavras me magoaram. Discussões nunca funcionavam com Megan. Ela tinha um jeito de distorcer as conversas até que eu acabasse me desculpando por ter mencionado meus próprios sentimentos. Em vez disso, eu simplesmente faria exatamente o que ela pediu. Eu pararia de tratá-la como minha futura esposa. Comecei com a festa de noivado. A irmã da Megan, Brianna, estava cuidando da maior parte da organização, mas eu era quem estava se comunicando com o local e gerenciando a lista de convidados. Enviei um e-mail educado para o espaço do evento explicando que precisávamos cancelar nossa reserva devido a circunstâncias imprevistas. Eles confirmaram em menos de uma hora. Em seguida, liguei para o local da recepção e solicitei o reembolso do meu depósito. O gerente pareceu surpreso, mas processou o reembolso sem muitas perguntas. Os $2.000 estariam de volta na minha conta em até 5 dias úteis. Então, lidei com as coisas menores. Eu havia agendado nossa massagem de casal para o nosso aniversário, cancelada. Reservei uma escapadinha de fim de semana para um hotel aconchegante no campo como surpresa para o aniversário dela no mês que vem, cancelada. Combinei com um amigo fotógrafo para tirar fotos do nosso noivado em um jardim botânico, cancelado. Cada cancelamento era como remover um tijolo de um muro que eu vinha construindo sozinha. A cada e-mail de confirmação, eu me sentia mais leve e mais pesada ao mesmo tempo, mais leve porque finalmente reconheci a verdade, mais pesada porque a verdade era que Megan nunca tinha realmente construído esse muro comigo. Eu não contei a ela o que estava fazendo. Ela não perguntava sobre nenhum desses planos há semanas, talvez meses. Ela havia delegado a mim toda a construção do nosso futuro e depois reclamou quando me orgulhei disso. Agora ela veria o que aconteceria quando eu parasse. A decisão mais difícil veio por último, o anel de noivado. Passei 4 meses pesquisando joalheiros antes de encontrar o perfeito, um artesão local que criava designs personalizados. Economizei por quase um ano para poder comprá-lo. E quando finalmente pedi Megan em casamento em uma praia tranquila durante nossas férias na Carolina do Sul, achei que estava lhe dando algo que representasse minha devoção completa. Agora, aquele anel estava guardado em uma gaveta, quase sem uso. Megan havia reclamado que era desconfortável, que atrapalhava quando ela digitava. Ela parou de usá-lo meses atrás, alegando que não queria danificá-lo. Eu aceitei essa desculpa porque queria acreditar nela. Marquei uma consulta com o joalheiro para sexta-feira. Eu perguntaria sobre a política de devolução ou, pelo menos, sobre as opções de revenda. Se Megan não quisesse ser considerada minha futura esposa, então ela não precisava do anel que simbolizava esse compromisso. Naquele dia, fui trabalhar com uma estranha sensação de calma. As peças do dominó estavam começando a cair, e Megan não fazia ideia de que fora ela quem empurrara a primeira. A primeira mensagem chegou na quinta-feira à tarde, exatamente 2 dias depois do comentário da Megan sobre eu parecer desesperada. Eu estava na minha mesa revisando os cronogramas de produção quando meu celular vibrou com uma mensagem que era pura acusação disfarçada de pergunta. Você cancelou a festa de noivado? A Brianna acabou de me dizer que o local da festa ligou para ela para falar sobre o cancelamento. O que está acontecendo? Li a mensagem 2 vezes antes de responder.
Você me pediu para parar de agir como se fosse minha futura esposa. Estou respeitando isso. Os 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram e depois apareceram novamente. Quando finalmente respondeu, sua mensagem foi mais longa e raivosa do que eu esperava. Não foi isso que eu quis dizer e você sabe disso. Você está sendo mesquinho. A festa é daqui a 3 semanas. As pessoas já fizeram planos de viagem. Meus pais reservaram um hotel. Isso é uma loucura. Respirei fundo antes de digitar minha resposta. Eu não sabia que você queria que nosso noivado fosse reconhecido publicamente. Você disse que isso a deixava constrangida. Presumo que isso se estendia à celebração do noivado. Ela não respondeu por quase 1 hora. Quando finalmente respondeu, seu tom havia mudado de raiva para algo mais próximo da manipulação. Elias, você está exagerando. Eu só fiz um comentário simples sobre como você me apresentou. Eu não pedi para você arruinar todo o nosso casamento. Podemos, por favor, conversar sobre isso como adultos quando eu chegar em casa. Eu sabia como seria aquela conversa. Megan explicaria que eu a havia entendido mal, que eu estava sendo sensível demais, que ela não tinha dito nada de sério com seu comentário. Ela classificaria minhas ações como uma reação exagerada e, de alguma forma, me faria sentir culpada por ter levado suas palavras ao pé da letra. Eu já havia passado por esse ciclo antes. Podemos conversar, respondi, mas não vou retomar nenhuma das minhas reservas até entender o que você realmente quer deste relacionamento. Ela não respondeu a isso de forma alguma. Naquela noite, Megan chegou em casa com uma energia completamente diferente da que eu esperava. Em vez do confronto que eu havia previsto, ela estava quieta e quase doce. Perguntou sobre o meu dia, elogiou o jantar que eu havia preparado e só mencionou a festa de noivado quando já estávamos quase terminando de comer. Conversei com a Brianna, disse ela casualmente. Ela vai cuidar de todas as remarcações. Você não precisa se preocupar com isso. Larguei o garfo. Eu não estava preocupado com isso. Cancelei de propósito. Eu sei. Ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Mas acho que ainda devemos fazer a festa. É importante para a minha família. Eles estão ansiosos por ela. Percebi o que ela não disse. Ela não disse que era importante para ela. Ela não disse que estava animada para comemorar nosso noivado. Ela simplesmente mencionou as expectativas da família dela, como se isso fosse suficiente para anular minhas preocupações. Você quer se casar comigo? Perguntei diretamente. Megan recuou a mão, parecendo surpresa. Claro que sim. Por que você perguntaria isso? Por que você me disse que ser associada a mim publicamente faz você parecer desesperada? Isso não parece ser a atitude de alguém que quer se casar. Ela suspirou profundamente. Você ainda está falando disso? Eu já expliquei o que quis dizer. Você não explicou nada. Apenas me disse que eu estava exagerando. Nos encaramos por cima da mesa e, pela primeira vez em muito tempo, eu não desviei o olhar primeiro. O silêncio se estendeu entre nós, repleto de palavras que nenhum de nós estava disposto a dizer. Nos dias seguintes, comecei a enxergar nosso relacionamento com uma dolorosa clareza. Sem a constante atividade de planejamento, coordenação e antecipação, finalmente tive espaço para observar o que Megan realmente contribuía para nossa parceria. A resposta foi: quase nada. Ela não cozinhava. Não limpava além da manutenção mais básica dos seus próprios pertences. Não pagava as compras do supermercado nem contribuía com o aluguel além do mínimo que tínhamos combinado quando ela se mudou. Não planejava encontros, surpresas ou gestos atenciosos. Simplesmente existia no espaço que eu havia criado para ela, desfrutando dos benefícios do meu esforço enquanto, em troca, oferecia críticas. Comecei a tomar notas mentais das nossas interações. Na manhã de sexta-feira, acordei cedo para preparar o café da manhã. Megan entrou na cozinha, serviu-se de café da cafeteira que eu havia feito e reclamou que estava muito forte. Ela não me agradeceu por tê-lo feito. No sábado à tarde, sugeri que fossemos dar uma caminhada no parque perto do nosso apartamento.
Ela disse que estava muito cansada porque tinha ficado acordada até tarde assistindo televisão. Quando fui sozinha, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia buscar as roupas dela na lavanderia no caminho de volta. No domingo à noite, as amigas dela vieram jantar. Eu cozinhei para todas, servi a comida e limpei tudo depois, enquanto a Megan ficou sentada com as convidadas, mal notando minha presença. Quando a amiga dela, Kayla, elogiou a comida, a Megan disse: ele é útil assim mesmo, e riu. Todo mundo riu, menos eu. Útil. Essa palavra ficou na minha cabeça muito depois que os amigos dela foram embora. Será que era assim que ela me via? Não como um parceiro, um companheiro ou o amor da vida dela, mas como alguém útil, alguém que cuidava da logística da vida para que ela não precisasse se preocupar. Pensei na promoção que recusei. Pensei nos $18.000 do fundo para o casamento. Pensei em todos os sacrifícios que fiz, partindo do pressuposto de que Megan estaria fazendo sacrifícios equivalentes em algum lugar, de alguma forma. Mas não estava. Ela simplesmente aceitava minha devoção como algo que lhe era devido, enquanto mantinha um pé fora da porta, caso algo melhor surgisse. O anel de noivado ficou guardado na caixinha, na gaveta da minha cômoda, intocado por Megan durante meses. Eu tinha ficado tão magoado quando ela parou de usá-lo, mas agora percebi que, na verdade, foi a coisa mais sincera que ela já fez. Ela me mostrou exatamente o quanto valorizava meu compromisso. Eu simplesmente não queria enxergar isso. Na manhã de segunda-feira, fui à joalheria antes do trabalho. A mulher atrás do balcão se lembrou de mim, lembrou-se da minha empolgação ao buscar o anel personalizado. Expliquei minha situação da forma mais breve possível, e ela assentiu com um sinal de compreensão que sugeria que já havia ouvido histórias semelhantes. Normalmente não fazemos reembolsos em peças personalizadas, disse ela gentilmente, mas, dadas as circunstâncias, posso oferecer-lhe crédito na loja ou a recompra por 70% do preço original de compra. 70%. Eu tinha gasto quase $8.000 naquele anel. Uma recompra me renderia pouco mais de $5.000. Parecia uma perda, mas, pensando bem, tudo nesse relacionamento parecia assim. Aceito a recompra, eu disse, e gostaria de um recibo comprovando o reembolso. Ela imprimiu o comprovante sem questionar. Eu o guardei na carteira, já sabendo exatamente onde o colocaria. A caixinha do anel ficou na minha cômoda por mais 2 dias enquanto eu me preparava para o que viria a seguir. Eu já havia cancelado todos os planos pelos quais era responsável, a festa de noivado, o depósito do local da festa, a pesquisa para a lua de mel, a massagem de aniversário, a viagem de aniversário, as fotos de noivado. Tudo havia desaparecido, se dissipado tão facilmente quanto fora criado, porque Megan nunca havia participado da criação de nada disso. O que restou foi o símbolo, o anel que representava uma promessa que ela nunca pretendera cumprir. Eu precisava que ela entendesse que minha desistência não era uma vingança mesquinha. Era a conclusão lógica de suas próprias preferências declaradas. Coloquei o formulário de reembolso dentro da caixa do anel, onde ele estivera guardado. O interior de veludo parecia quase acusatório sem o diamante que um dia o ocupará. Deixei a caixa entreaberta sobre a bancada da cozinha, posicionada onde ela veria quando viesse me procurar. Megan e eu tínhamos um almoço marcado todas as quartas-feiras. Ela trabalhava em uma imobiliária a uns 15 minutos do meu escritório, e geralmente nos encontrávamos em um restaurante no meio do caminho. Tinha sido ideia dela, na época em que ela ainda demonstrava interesse em passar tempo comigo. Agora eu suspeitava que era mais para manter as aparências do que para ter uma conexão real. Cheguei primeiro ao restaurante e sentei-me à nossa mesa de sempre. A caixinha do anel estava no bolso do meu casaco, à espera do momento certo. Pedi água e olhei para o meu telemóvel, sentindo-me surpreendentemente calma para alguém prestes a terminar uma relação de 3 anos. Megan chegou com 7 minutos de atraso, o que era típico. Ela se sentou na mesa em frente a mim sem quase me cumprimentar, já olhando o cardápio, mesmo tendo comido ali dezenas de vezes. Estou morrendo de fome, anunciou ela. O trabalho tem sido uma loucura esta semana. Assenti com a cabeça, mas não respondi. Ela não notou meu silêncio, absorta demais em decidir entre o salmão e o frango.
Quando a garçonete chegou, fez o pedido sem perguntar o que eu queria e, em seguida, começou a contar uma história sobre um cliente difícil que havia desperdiçado toda a sua manhã. Deixei-a falar. Passei 3 anos ouvindo suas histórias, suas queixas, suas observações sobre pessoas e coisas que, na verdade, não afetavam nenhuma de nós. Agora, eu a ouvia com o distanciamento de alguém que já havia partido. Então, enfim, disse ela finalmente, fazendo uma pausa para tomar um gole de água, a Brianna remarcou a festa de noivado. Será em um local diferente, mas ainda deve dar certo. Crise evitada. Não vou à festa de noivado, disse baixinho. Ela riu, supondo que eu estivesse brincando. Muito engraçado. Meus pais me matariam se você não aparecesse. Não vai haver festa de noivado, Megan. Não para nós. Seu sorriso vacilou. O que você está falando? Meti a mão no bolso do meu casaco e tirei a caixinha do anel. Coloquei-a sobre a mesa entre nós, a tampa já entreaberta. Ela olhou para ela com uma confusão que lentamente se transformou em algo mais sombrio à medida que a compreensão começava a surgir. Abra, eu disse. Sua mão tremeu levemente enquanto ela alcançava a caixa. Ela levantou a tampa e encontrou, não o anel que havia parado de usar meses atrás, mas um único pedaço de papel, um recibo de reembolso de $5.642. Ela perdeu completamente a cor do rosto. Megan encarou o comprovante de reembolso por um tempo que pareceu durar minutos, mas provavelmente foram apenas segundos. Sua boca abriu e fechou várias vezes sem emitir nenhum som. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Você devolveu o anel? Recebi 70% de volta, disse calmamente. Eles não fazem reembolso total em peças personalizadas. Elias, o que é isso? O que você está fazendo? Inclinei-me ligeiramente para a frente, mantendo a voz firme. Você me disse que ser chamada de sua futura esposa fazia você parecer desesperada. Disse que era constrangedor. Então, deixei de ser seu futuro marido. Me retirei de todos os planos, de todos os compromissos, de todos os investimentos em um futuro que você claramente não queria reconhecer. Não é isso que eu quis dizer. Ela estava gaguejando agora, sua compostura cuidadosamente construída desmoronando. Foi apenas um comentário. Não pensei que você realmente fosse. Fazer o quê? Levar você a sério? Balancei a cabeça lentamente. Esse é o problema, Megan. Você vem me dizendo exatamente quem você é há meses, talvez anos. Só agora finalmente decidi ouvir. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas eu não senti nada. Nem satisfação, nem culpa, nem o desejo familiar de confortá-la e fazer tudo ficar bem. Passei 3 anos respondendo às suas emoções, ajustando meu comportamento para mantê-la feliz, sacrificando minhas próprias necessidades pelo seu conforto. Aquele homem se foi. Não se pode simplesmente acabar com tudo por causa de uma conversa, disse ela, com a voz se elevando. Eu não terminei nada. Apenas deixei de ser a única pessoa construindo algo. Você me mostrou que não havia nada para terminar. Ela estendeu a mão por cima da mesa e agarrou meu pulso. Por favor, vamos conversar sobre isso. Eu vou mudar. Vou melhorar. Eu vou. Você vai usar o anel? Perguntei. O anel já não existe, Megan. Eu o vendi de volta. Soltei meu braço do aperto dela e me levantei da mesa. Os outros clientes fingiam não olhar, mas eu sentia seus olhares curiosos. Pela primeira vez, não me importei em causar um escândalo. Passei tempo demais me preocupando com o que os outros pensavam. Aonde você vai? Perguntou Megan, com a voz embargada. Volte para casa para arrumar suas coisas. Gostaria que você saísse até o fim de semana. Você não pode fazer isso comigo. Estamos juntos há 3 anos. Você me pediu em casamento. E você passou os últimos 8 meses me mostrando exatamente o quanto aquela proposta significou para você, eu disse. Olhei diretamente para ela, forçando-me a lembrar-me claramente daquele momento. Significava tão pouco que você nem sequer conseguia usar o anel.
Significava tão pouco que você não conseguia me apresentar como sua noiva sem se sentir constrangida. Significava tão pouco que você me deixava planejar todo o nosso futuro sozinha enquanto me criticava por ser apegada demais. Ela chorava abertamente agora, lágrimas escorrendo pelo rosto de uma forma que teria me destruído uma semana atrás. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu finalmente entendi que suas lágrimas não eram sobre me perder. Eram sobre perder o que eu proporcionava, a estabilidade, o esforço, a constante atenção às suas necessidades. Coloquei sobre a mesa dinheiro suficiente para cobrir nossas 2 refeições e me virei em direção à porta. Atrás de mim, ouvi Mega me chamando, sua voz desesperada da mesma forma que ela me acusava de fazê-la parecer. A ironia não me passou despercebida. Ao sair para a luz do sol da tarde, senti algo que não sentia há anos, alívio. Alívio puro e descomplicado. Passei tanto tempo lutando por um futuro com alguém que tinha vergonha de me assumir. Agora eu finalmente podia parar de lutar. O anel tinha sumido. Os planos foram cancelados. E a mulher que havia considerado minha devoção vergonhosa estava sentada sozinha em um restaurante, sem nada além de um comprovante de reembolso para mostrar por 3 anos da minha vida. Eu estava recomeçando do zero, com menos do que tinha antes. Mas, de alguma forma, nunca me senti tão rico.